Vamos falar sobre dores de ouvido com o Dr. Cícero Matsuyama. Oi, Gina, tudo bem? como vai? Falei direitinho? Falou perfeito. Otorrinolaringologista. Isso mesmo. Pronto. Sabe que antes de entrar nas câmeras aqui, a gente sempre pensa em alguma coisa, né? Como a gente vai entrar depois da Vitória de Deus e da doutora Sandra, né? Não é? A audiência, assim, tem que caprichar, senão a audiência faz assim, cai muito e a pessoa nunca mais convida, né? Mas fiquei muito honrado desse convite que vocês sempre me convidam. É tal. sempre um prazer recebê-lo aqui. Fico muito contente. Sempre um prazer. É comum dor de ouvido? É muito comum. Na vida toda ou só em criança, doutor Cícero? Ah, não. É mais frequente nas crianças, né? A gente fala aí na melhor idade também. Na terceira idade, às vezes, muitas vezes isso acontece também. E criança sofre, né? Põe a mãozinha assim, não sabe dizer. É pior que a gente não sabe. De repente só começa a chorar durante a noite, chora. E não sabe o porquê. Muitas vezes é dor de ouvido, né? Vamos então aos mitos lá. e verdades sobre dor de ouvido. É mito ou verdade que a otite surge como sintoma de outras doenças? Sim, porque o ouvido faz parte de um complexo, né, de aparelhos, por isso que é o otorrinolaringologista que cuida do ouvido, tá? Então tem comunicação entre o ouvido e o nariz, tanto que você desce, o avião está pousando, ou você está indo para a praia em São Paulo, fica 900 metros, vai para a praia, o ouvido tampa, você engole, boceja, ele abre. Isso mesmo. Então, se a pessoa tem alguma obstrução nasal ou algo que esteja obstruindo a saidinha dessa comunicação, a pessoa começa a ter infecções de ouvido, começa a ter otite. Ou até junta uma secreção nessa orelha, na parte interna, as crianças não conseguem ouvir corretamente. Muitas vezes, quem chama atenção, como a visão... professora. Exatamente. Fala assim, teu menino está muito distraído, ele fica conversando, ele não presta atenção na aula. E nos olhos é muito frequente também, que o menino começa a forçar muito a visão e a falar, esse menino está precisando de óculos. Perfeito. A mesma coisa com a audição. É mito ou verdade que mamadeira não contribui para a infecção de ouvido? Aí depende, se você der de uma forma correta, ela não dá grandes problemas. O grande problema é que a pessoa, na pressa, ou pelo menos tem a sensação que a criança está sentindo fome, chega e corta o bico da mamadeira, para ele ficar com um orifício maior. Ah, isso não pode? É porque atrapalha tanto a parte muscular, porque a pessoa para sugar, por isso que o amamento materno é importante, porque a pessoa suga e tem toda a força que ela usa da maxila. Isso faz por tudo no desenvolvimento muscular da pessoa. Por isso que a gente fala, amamentamento exclusivo e tal. E às vezes, a mãe não tem a produção adequada do leite. Então, a gente suplementa ou, às vezes, dá completo da mamadeira. Hoje tem inúmeras marcas, muitos tipos de leite. Mas o que é mais importante, a pessoa não deve cortar o bico. Tá? Porque você compra o bico da mamadeira, ele está especificamente para cada idade da criança. E na pressa, às vezes a criança está fazendo muita força, os pais têm dó porque a criança chora, ela tem que fazer força, chega lá com uma tesoura, qualquer objeto e corta, o orifício fica grande e nisso atrapalha a musculatura, a deglutição adequada. Muitas vezes a mamadeira é dada deitada da criança porque é de madrugada. Isso faz com que haja uma irritação na comunicação de novo entre o ouvido e o nariz e começa a dar otite de repetição. Então, não precisa mexer no bico da mamadeira, já foi pensado para ser assim e tal. E não dá a mamadeira deitadinha, sempre inclinadinho. É, sempre sentadinho e tal. Então, aquelas cadeiras que o pessoal chama de bebê conforto é o ideal, né? Ótimo, O duro é de madrugada. Eu entendo o paciente. Os pais, né? Eles trabalham o dia inteiro, chegam cansados, já chegam até fazer a janta, vai deitar 11 horas, a criança acorda 3 horas da madrugada para mamar. Então, fica lá no berço, às vezes, a criança está deitada. Até você colocar ela numa posição adequada, tudo. Os pais, normalmente, quantas vezes eu também já não dormi dando mamadeira e tal, né? Que sem querer a gente vai dar um pouquinho. Te acorda tu também, acorda toda suja com leite. Já passei por isso, doutor. Isso acontece, né, Regina? É mito ou verdade que frequentar locais com muitas pessoas aumenta a possibilidade de infecção no ouvido? Aí vai desde criancinhas, nenenzinhos, porque é verdade, até o pessoal que é os idosos, tá? Aonde? Hoje a vida moderna mudou muito. Ou seja, na minha época, as crianças iam para a escola quando? A 6, 7 anos de idade. Ia para o pré. Eu não fiz nem pré-escolar, pra você ter uma ideia. Eu fui direto pro primeiro ano, né? Então, já tínhamos 7 anos. Hoje, com a vida moderna, as mães trabalham. As crianças vão desde os 6 meses de idade. Minha filha foi. Dá dó no coração. Criança chora, mãe chora, babá chora, tia chora, avó chora, todo mundo chora. Tá? E o que acontece quando hoje, creche é meio assim, o pessoal gosta de falar de escola, ficar na escola. É isso aqui,
Então, uma criança no meio da multidão fica doente com uma doença respiratória, uma gripe, passa para todas rapidamente. Então, a criança sempre está encatarrada, sempre com febre, sabe, aquele nariz correndo, tá, uma sarna, mas outra semana outra fica ruim, vai passando. Até você fica doente também, Regina, na época. Porque a sua criança vem da creche ou da escolinha, traz para você e você vive doente. Ai, não sei, hoje de novo estou com sinusite, de novo estou com dor de garganta e assim vai. Não, e também verdade. Os idosos, quando o local que eles ficam, na melhor idade, muitas vezes eles ficam juntos, não tiver uma higienização adequada no trato com essas pessoas da terceira idade, também vão transmitindo entre os idosos. Então, o ideal, sempre quando for tratar de uma pessoa idosa, sempre higienizar com álcool a 70%, um gel, isso é muito importante. Então, isso aqui realmente é verdade. É verdade. Tá? É mito ou verdade que ficar exposto à fumaça do cigarro e a um ar de má qualidade também é um fator de risco? Para a otite, exatamente, porque causa doença porque causa doença respiratória. Inclusive, um dos itens, quando você está nos Estados Unidos, vai ter um congresso agora em Atlanta, na Geórgia, a partir de domingo, eles falam, primeira coisa, criança que tem otite, precisa perguntar para os pais. Que fumam. Muitas vezes o pai fala assim, não fumo dentro de casa. Mas não é, porque fica no cabelo, fica na roupa, fica o cheiro, você acaba exalando também por muito tempo. Mesmo que não seja a fumaça, o cheiro do cigarro em mim pode atrapalhar minha filha. Atrapalha a parte respiratória, atrapalha a comunicação entre o ouvido e o nariz e infecta a otite. Tá. Mas eu sempre preciso lembrar as pessoas que estão assistindo a gente. Tem 2 tipos de otite, isso é o mais importante. Tem aquela que vem do trato respiratório. Se puder cortar aqui um pouquinho. Pode, vamos mostrar. Temos tempo um pouquinho? Temos tem um pouquinho. Aqui a gente vê o pavilhão, o conduto. O que é o pavilhão? E a parte, pavilhão é a orelha da gente, essa parte cartilaginosa, né? São poucas coisas que não param de crescer, tá? É a orelha e o nariz, tá bom? Então, você vê o Lima Duarte, você vê o Lima Duarte com a orelha desse tamanho, né? É verdade, então, que a orelha vai crescendo? Cresce. E toma cuidado com os brincos pesados. Exatamente. Viu? Exatamente, que eu estava começa pensando, a rasgar, tá, Regina? Então, vamos lá. Então, a orelha, o pavilhão, o conduto auditivo, onde não se deve... Vai ter uma perguntinha sobre hastes flexíveis com ponto de algodão, tá? Aqui é o tímpano, tá? E aqui é a parte... Aqui é a comunicação do tímpano... Cadê o tímpano? Aqui, ó. Tá aqui, ó. Ele fica aqui, tá bom? Tá? Com a parte... Então, quando fala que estoura o tímpano, estoura essa membraninha. É essa membraninha. A espessura dela, mais ou menos da membrana timpânica ou do tímpano, é aquela pelinha que descama da mão, é bem fininha. Então, o que acontece? Quando infecciona aqui, porque quando você vai para a praia e nada muito e o ouvido fica inflamado, é dessa parte, da otite externa. Tá. É do conduto, de tanto se nadar, fica igual o nenenzinho que não troca a fralda. Assa, não assa o bumbum? Assa. Aqui também fica assado, que não aguenta tanta umidade e assa. Tá. Por isso que a criança fica 12 horas, vai no parque aquático lá, não sai da água, fica dando cambalhota, uma atrás da outra, acaba inflamando, tá? Mas aqui a gente está falando agora dessa multidão, do cigarro, tudo, isso. Que inflama aqui o nariz, que é aqui nessa região, tem a comunicação, isso aqui não funciona bem, que é a tuba auditiva. Tá. Faz com que inflama junto o catarro, aí é a otite média. Então, a otite média fica inflamada igual o furúnculo. O que acontece? O corpo tenta expulsar. Por aqui não vai que meio do crânio, então ele vai pelo tímpano. Por isso que o tímpano perfura quando tem otite, às vezes. Nossa, se você demora algumas horas para tratar, isso é igual que você martelar o dedo, a dor. É assim. Latejando, até ficar insuportável. Até que dá um grito assim, o corpo tenta tirar o pulso sozinho, rompe. Para isso que ele vai ter que ir no médico antes disso acontecer. Mas se acontecer, a gente trata também fica bem. Mas aí se alivia, aí a criança para de chorar, que aliviou. É mesmo que você martelou o dedo, não fica hematoma, você pega uma agulha, fura, solta, alivia, é a mesma coisa. Vamos agora com as perguntas sobre otite, dor no ouvido, com o Dr. Cícero. E a primeira pergunta é da... Vou falar, eu senti que você emagreceu desde a última vez que eu vim aqui. O senhor sentiu que eu emagreci? Não emagreceu? Muito trabalho, Dr. Cícero. Eu senti, muito quando eu te vi agora, eu entrei assim, nossa, emagreceu bastante. Parabéns. Natasha. Eu fico com vergonha, Dr. Cícero. Meu filho teve uma otite muito séria, mas já tratamos. Gostaria de saber se esse tipo de infecção pode prejudicar a audição definitivamente. Então, muitas vezes o que acontece, a infecção fica limitada só nessa região média aqui, ó, do ouvido. Mas pode pegar a região neural, do nervo. Aí? Não é o comum, tá? Mas aí junto vem com tontura, não só com dor, né? Porque pega o labirinto que fica do lado, um órgão do lado, tá? E zumbido. Apesar que for criança pequena é mais difícil, mas as infecções graves
podem pegar o labirinto. A gente chama a famosa labirintite infecciosa. São casos mais graves, muitas vezes associados com meningite, mas pode acontecer, sabe? Então, sempre que tiver um quadro de otite, realmente tem que passar no médico, tratá-lo corretamente. E tratar direitinho até o fim, né, doutor Cícero? Acompanhar. E uma coisa que eu devo falar para você, quando a pessoa vai no pronto-socorro, ou no pronto atendimento especializado, como o nosso hospital, e toma a medicação, muitas vezes a audição demora um tempo para ficar bom, tá? A audição fica boa. Demorar até 3 semanas, tá? Isso é normal. Eu sei que o paciente fica angustiado com relação a isso, mas igual uma conjuntivite. Muitas vezes o seu olho fica embaçado por algumas semanas, né? Que comumente os pacientes falam, da otite é a mesma coisa, tá? Faz parte do processo. Nós fazemos lá os exames auditivos para fazer um segmento, mas muitas vezes isso acontece. Muitas vezes o paciente fica ansioso, tal, mas realmente até aquilo, secreção melhorar e o processo inflamatório ir embora demora algumas semanas, tá bem? Ótimo. Mais uma pergunta do Bruno. Existe a possibilidade de ocorrer atraso no desenvolvimento da fala em crianças que sofrem de perda de audição causada por infecções no ouvido? Não só infecção também, pela dificuldade que o som tem para chegar ao teu nervo, porque a inflamação está nessa região média, então dificilmente chega na região do nervo. Isso faz com que realmente a criança fique mais distraída na escola, fica com dificuldade. Normalmente, após o tratamento, seja clínico, com remédio, ou seja cirúrgico, a criança volta a ter um desenvolvimento normal escolar. Tá? Bom. Mas para isso precisa passar no médico, tudo muito importante. Você sabe uma coisa, só quem ouve bem fala bem. Se sua criança fala errado, alguma coisa está errada. Lógico. Ótimo. O mais importante é detalhe familiar, que eu sempre falo para todos os pacientes. Primeira coisa que a mãe chega com uma criança de 3 anos. Meu filho, normalmente é homem, né? Meu filho não fala corretamente. E os filhos, os meninos da família? A família, todos os meninos falam só com 5 anos. Não é para você ficar tranquilo, mas você fica um pouco mais tranquilo. Ô, né? doutor, por que quase sempre hereditário. É homem? Porque a mulher é mais esperta em tudo, sabe? Anda mais rápido, fala mais rápido, manda na gente depois, tá? Mas é inato, vocês são muito mais Pensa mais rápido. Pensa mais rápido. Vocês fazem muitas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, quem está assistindo com a gente, ela consegue estar vendo a gente, provavelmente está cuidando da criança, está fazendo a janta, às vezes ele está mandando a mensagem no WhatsApp. É isso mesmo. Tá fazendo assim, ou você fala com ele, ou ele está lendo alguma coisa no WhatsApp, mandando mensagem ou vendo televisão. Uma coisa de cada vez. Perfeito. Por isso que eu acho que meu marido não ouve. Toda vez que eu falar com ele, ele fala, porque assim, não, é que ele faz uma coisa de cada vez, tá bom? Tá. Mas lógico, tem gente que sai fora da regra, mas não que ele não está ouvindo, entra por aqui, sai por aqui às vezes, não né? está prestando atenção, é diferente. Mas não é porque ele quer isso, sabe? Esse é inato. É uma limitação mesmo. Mas vocês fazem muitas coisas ao mesmo tempo. O que o homem faz quando está procurando nome de rua? Está dirigindo, ele vai procurar o nome de rua, que ele fala, abaixa o som do rádio. Não tem nada a ver, você procurar o nome da rua e abaixar o rádio. O que isso tem a ver com a visão, com a audição? É para não distrair, ele ficar focado, porque ele não acha o nome da rua. Muitas vezes você está dirigindo ou está dirigindo e está falando no viva voz dentro do carro, você se distrai. Tá vendo que a gente não consegue fazer isso. Mulher não fala, pega o celular, pega a caneta. E a gente faz muita coisa que vocês nem sabem. E dirige melhor, tanto que o seguro de carro é mais barato de vocês. Não é verdade? É verdade. Então. Próxima pergunta é enviada pela Emily. Opa, minha filha chama Emily. Ah, é? Meu filho faz natação e é muito comum ele reclamar de dores no ouvido. Primeiro, achei que fosse em função do uso de fones de ouvido. Depois, comecei a pensar que poderia ser por causa da piscina. Piscina pode estar relacionada a essas queixas? Funciona igual que eu falei logo no meio do programa agora, falando com você, sobre ficar muito úmido, começa a inflamar. Mas existem medicações que a gente usa para antissepsia. Que depois da piscina que ele for, procura o otorrino, ele passa uma medicação, não é remédio, é um antisséptico que a gente passa para depois da piscina. Ah, tá. Não tem corticoide, não tem remédio. nada, não tem antibiótico, não. É antissepsia. É novo isso, doutor Cícero? Não, tem um tempo. É que nos Estados Unidos, nas grandes farmácias americanas, eles têm as gotas já prontas. Aqui a gente manda manipular. Tá? Que não tem pronta aqui no Brasil, tá bom? Quem tem a oportunidade de ir lá, vai no Parque da Disney, Orlando e tal. Vale a pena trazer. Lugar que tem de gota tópica, lá está escrito para quem nada, swim e tal. Tá. É sempre uma satisfação receber o senhor bem-humorado. Imagina, eu queria só dar um lembretezinho. Tem a minha filha, está lá na Dinamarca, a minha filha mais velha, a Marina. Jura? Foi terminar o ensino médio. Na minha época era colegial, mas agora é ensino médio. Está na então, Dinamarca, Marina? Está na Dinamarca, ela é 5 horas mais. Ela fala, vou estar assistindo o senhor. Que bonitinha. Um abraço. E em especial 2 pessoas que estão ajudando a cuidar da minha mãe, que é o Sandro
tá? E o Fabiano, que dá uma força importante. Sandro e Fabiano, cuidadores da sua mãe. Eles são responsáveis, né? Tem outras meninas que auxiliam eles, eu queria agradecer eles. Muito obrigado pela presença, assim, que eu estar aqui com você. Eu sempre fico muito contente, sabe? Eu que agradeço, você não sabe minha alegria. Cícero, eu que agradeço. Muito obrigado. Dr. Cícero Matsuyama, otorrinolaringologista. O site dele, ciceromatsuyama.com.br. O site SEMA, com C de casa, semahospital.com.br. E o telefone do Dr. Cícero, 11 2602 8000. É isso aí. 11 2602 8000. Muito obrigada. Assim, parabéns. Muito obrigada. Às vezes eu brinco com a Tássia, que eu faço brincadeira com ela, ela fica sem jeito. Às vezes eu me sinto aqui igualzinha a Tássia, quando alguém faz alguma brincadeira, imagina, eu fico sem jeito. Imagina, mas você está super bem. Aqui a gente se conhece desde o começo do ano, de janeiro, né? Comecei nos primeiros programas que você começou. Evoluir, né, doutor Cícero? Excelente, parabéns. Muito obrigada. Na performance, tudo, parabéns. O pessoal gosta muito de você. Muito obrigada, bom saber disso. Vai com Deus, viu? Tudo bom, muito obrigado. Até a próxima.